a questão 2. O exemplo utilizado no terceiro e no quarto período do terceiro parágrafo corrobora duas ideias consideradas irreais no confronto entre as séries televisivas e a vida real. Opa, então duas ideias consideradas irreais. Então vamos lá. Qual é a primeira? A de que um mesmo personagem de séries de investigação mistura diversos profissionais da área policial. Então, um só cara resolve o problema que, no caso, na vida real, nós teríamos vários profissionais, né, várias áreas, né, atuando nisso. E a de que as informações obtidas por meio das técnicas científicas nesses seriados são demasiado precisas. E a gente percebeu o autor falando sobre isso, né? Então, às vezes não tem tanta precisão assim. Concorda comigo? Então, vamos lá, vamos primeiro, né, marcar aqui o exemplo, né? O exemplo dado, ele falou então, ó, do terceiro e o quarto período, né? Olha aqui, ó, do terceiro e quarto período do terceiro parágrafo, beleza? Eu costumo dizer, né, eu faço naquela aula de período composto por coordenação, eu começo mostrando a diferença, o que é uma oração, o que é um período e o que é uma frase. Aí eu sempre afirmo o seguinte, olha, isso aqui é importante para você entender o que é um período, o que é uma frase, o que é uma oração, identificar efetivamente essa nomenclatura, porque não significa que, isso aqui é um período ou não é um período. Às vezes não é cobrado assim, mas da forma como aqui está. Então, a interpretação ela é pontual. Então, muitas vezes, esse examinador utiliza a técnica de interpretação pontual. Então, muitas vezes, ele vai lá e coloca para você, ó, no primeiro período do terceiro parágrafo, no segundo ou no terceiro período do primeiro parágrafo. Então, se a pessoa não souber exatamente o que significa o período, ela pode se perder. E aqui a gente vai perceber, tá? Então, é o terceiro e quarto período, né, do terceiro parágrafo. Então, nós temos aqui o primeiro período, vai finalizar aqui com um ponto final. Nós temos o segundo período, vai finalizar aqui com ponto final. Agora, nós temos o terceiro período e o quarto período. Olha aqui, finalizou aqui com ponto final e aqui também. Então, sim, vamos agora analisar aqui, olha. Vamos pegar o contexto, pegando o parágrafo inteiro, tá? Os programas de investigação criminal de ficção não reproduzem corretamente o que ocorre na vida real quando o assunto são as técnicas científicas. Um cientista forense da universidade tal estima que cerca de 40% do que é mostrado no CSI não existe. Os investigadores verdadeiros não conseguem ser tão precisos quanto suas contrapartes televisivas. Aí ele vem com um exemplo. Ao analisar uma amostra desconhecida em um aparelho com telas brilhantes e luzes piscantes, o investigador de um desses seriados pode conseguir uma resposta do tipo: batom da marca X, cor 42, lote tal. O mesmo personagem talvez interrogue um suspeito e o declare. Sabemos que a vítima estava com você, pois identificamos o batom dela no seu colarinho. Então, ao mesmo tempo, ele interroga e ele declara a pessoa como suspeita e tal, beleza? No mundo real, os resultados quase nunca são tão exatos. Opa, então aquela relação lá da precisão, olha só. E o investigador forense provavelmente não confrontaria diretamente um suspeito, beleza? Então ele não faz todas as funções ao mesmo tempo, beleza? Não há essa ideia, principalmente porque no início do texto isso foi avisado, isso foi afirmado, né? Então, que na ficção, muitas vezes, o herói lá, né, do filme, o personagem, ele é um investigador, né, ele é um detetive, que ele mostrou lá, policial, é um detetive, né? Então, na realidade, essa mistura realmente não existe, né? Então, tem que haver essa especialidade em cada área. E isso não dá conta na vida real. Então, é certa a afirmação. Esse exemplo utilizado no terceiro e quarto período do texto, do terceiro parágrafo, corrobora, isto é, confirma as duas ideias consideradas irreais no confronto entre as séries televisivas e a vida real. A primeira, a de que um mesmo personagem de séries de investigação mistura diversos profissionais da área policial, o que a gente corrobora aqui. Ao mesmo tempo que interroga, um suspeito lhe declara, né, alguma coisa, já fazendo, né, as afirmações, já julgando o cara, beleza? Ok. Ele fala, ó,
Os resultados quase nunca são tão exatos e o investigador forense provavelmente não confrontaria diretamente um suspeito. Então teria um outro profissional para fazer isso. Ok. E a de que as informações obtidas por meio das técnicas científicas nesses seriados são demasiados precisas, como aqui aconteceu. Ó. Não são tão precisos assim. Concorda comigo? Ah, sim. Então, nesse caso, ó, não são tão exatos assim, né? Então a gente percebe que há, nesse caso aqui, né, elementos diretos do texto, né, que a gente consegue observar essa leitura, tá? Então são dados explícitos do texto que confirmam a afirmação como correta.